Meu amigo Adamo Bazzani, bom dia! Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Ricardo Leite, quem mora em região metropolitana, como a gente aqui no ABC Paulista, sente na pele a necessidade de mais sistemas de transportes conectados. A gente foi atrás da história e viu que o Brasil está muito atrasado em relação a isso, sobre projetos em andamento e obras. Quando se fala em sistemas de transportes, não se deve pensar apenas em obras e estruturas físicas, mas em conexões que permitem complementariedade entre diferentes modalidades de deslocamentos. Assim, corredores de ônibus de alta capacidade ou linhas metroferroviárias podem beneficiar comunidades distantes com uma abrangência que vai além de seus limites físicos. Tudo dependerá das integrações e conexões com os transportes de menor capacidade. O vice-presidente da ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, Cláudio de Sena Frederico, que foi secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, diz que muito mais que mobilidade, as conexões entre os sistemas de alta capacidade e os transportes locais e municípios mais distantes garantem acesso mais digno, rápido e de menor custo dos moradores de cidades com menor infraestrutura a serviços que geralmente são encontrados nas capitais, como universidades públicas e hospitais de referência, por exemplo. Para ele, BRTs e trilhos metropolitanos também podem ser incentivadores da indústria nacional de alta tecnologia de transportes. O BRT de Belém contará a partir de outubro com ônibus elétricos produzidos por uma união de fabricantes com plantas nacionais, com Eletra, Mercedes-Benz, Caio e WEG. Frederico ainda lembrou que os transportes metropolitanos também podem privilegiar a indústria nacional, como ocorreu no passado com o metrô aqui do estado de São Paulo. Muito interessante essa fala, vamos ouvir. Como transporte para formar uma rede mesmo metropolitana de transporte público, é muito mais do que uma boa ideia. É um dos locais, é uma das aplicações mais adequadas a um BRT. As distâncias grandes e a separação das populações conforme você se afasta do centro da cidade favorecem a aplicação de soluções mais baratas, mais rápidas de implantação. Nós temos um exemplo aqui em São Paulo, por exemplo, do corredor ABC, da Metra ao sul, que liga toda a região do ABC e que é uma das mais antigas aplicações desse conceito. O Plano PITU 2020 em São Paulo já previa há muito mais de 25 anos a existência dessa rede metropolitana de BRTs, que infelizmente não foi implantada. E mais tarde, em 2005, a própria ANTP propôs um projeto de um anel metropolitano em BRT que até hoje está incompleto. Então, a ideia é muito interessante. A outra coisa que se pode ver dessa ideia em Belém do Pará é a própria licitação protegendo e promovendo a indústria nacional. Eu acho que isso é uma solução necessária que nós precisamos retornar, porque ela já foi feita no Brasil no passado, na época do metrô, por exemplo, que é encarar os investimentos de transporte como instrumentos de apoio à indústria nacional. Diante das necessidades de integrações regionais, o Brasil tem pouquíssimos sistemas de trilhos, BRTs metropolitanos ou corredores simples de ônibus com conexões locais. Também são poucas as estruturas em construção ou ao menos em projeto com olhar metropolitano. Um deles é o BRT ABC, que está em construção, está atrasado. O governador Tarcísio de Freitas até fez um alerta em relação a isso,
BRT-ABC Corredor, o consórcio da Nex Mobilidade responsável pela construção diz que já vai contratar novas frentes de trabalho, né? Mas, Ricardo Leite, realmente a gente sente muito na pele essa dificuldade de quem mora em região metropolitana ter acesso aos principais serviços e emprego nas capitais. Uma discussão bem importante que mexe com a vida sua, que ouve agora a Rádio ABC e acessa o www.diariodotransporte.com.br. Acessa lá, pessoal. Grande abraço, Ricardo Leite, meu amigo. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olha aí, Adamo Bazzani, um abraço para todo mundo, bom dia, mais uma vez. O Adamo Bazzani trazendo informações importantes para a gente aqui, falando, explicando bem que não é só fazer obra, né, gente? Mas criar toda uma infraestrutura com as obras também, para que o transporte possa dar conforto e principalmente possa ser útil às pessoas, né? Que realmente a rede de transporte coletivo possa atender ao cidadão de uma forma toda especial, né? É complicado, sabe por quê? Assim, nossas cidades, elas também não são projetadas para o futuro, né? É uma situação extremamente delicada, elas foram acontecendo. Você pega algumas regiões metropolitanas, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi uma cidade que foi acontecendo, entendeu? A chegada da corte, aquela coisa toda, a capital federal, depois com a chegada da corte ela teve um avanço, aí depois nós tivemos principalmente o período pós-Lei Áurea, que foi obviamente fazer uma justiça, fez uma justiça com relação ao final da escravidão no Brasil, só que a população foi solta na rua, e aí a população não teve espaço no centro da cidade, ela subiu o morro e começou ali a se estabelecer, sem qualquer tipo de infraestrutura, então ela foi acontecendo. Você pega o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela foi acontecendo. Ela foi se espichando desordenadamente. Então hoje nós temos alguns corredores com grande fluxo de transporte, de pessoas cruzando ali, né, veículos e tudo mais, e que eles não são preparados para aquele tipo de situação. Você pega, eu vou pegar aqui você pega a Avenida Celso Garcia, por exemplo, na zona leste de São Paulo. A Celso Garcia, ela não foi feita para comportar todo aquele trânsito, você entendeu? Ela não foi feita para que você consiga colocar ali carro, ônibus e outro tipo de transporte, entendeu? Então fica tudo encavalado. Não vai longe, você pega no próprio ABC, por exemplo, várias avenidas, vários corredores, eles não foram projetados para isso. Se você olha o próprio corredor ABD, há determinados momentos em que há um afunilamento nele, você entendeu? Ele fica encavalado no outro ali e tudo mais, né? Então vai se dando um jeitinho aqui, vai se dando um jeitinho ali, um jeitinho acolá, e vai acontecendo. Então nem tudo é perfeito, né? Não são cidades planejadas. Então existem cidades que precisam buscar alternativas. Tem muita coisa que eu acho que poderia ser feita pelo alto, ou, no caso, também por túneis. Mas aí é um preço danado, né? É um preço danado, se você parar para pensar. Então, em alguns lugares, nós precisaríamos ter verdadeiros túneis. Em outros lugares, você precisaria ir pelo alto, como fez, por exemplo, ali na Avenida dos Estados, o que antigamente era o chamado Paulistão, hoje é o Fura-Fila, né? Então aquilo ali é uma ideia interessante, né? Eu vejo dessa maneira. Só que aí as pessoas começam a reclamar que é feio. Cara, nós temos que definir o que nós queremos, você entendeu? Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para você fazer uma obra de arte numa cidade que está expandindo e que as pessoas precisam chegar ao centro da cidade, precisam ir trabalhar, precisam voltar para casa. Não dá para você fazer as duas coisas, né? Em alguns lugares até dá, em algumas situações até dá para você aliar a beleza com o transporte coletivo, mas não é todo lugar. O que eu estou tentando falar aqui é do mundo real. O problema é que a gente fica nesse eterno debate entre o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, é lógico que seria legal o transporte coletivo e a beleza, tudo unido e tal, seria maravilhoso. O que eu quero dizer é que, pelo crescimento desordenado de algumas metrópoles,
Não dá para você fazer as duas coisas. Você tem que optar por uma. E aí fica um eterno debate entre as pessoas, né? É muito complicado, é extremamente complicado. Para você ter uma ideia, tem algumas pessoas que reclamam, por exemplo, que a imigrantes têm muito túnel. Fizeram muito túnel, você passa. Quando você está descendo para a Serra, descendo para a Baixada Santista, né? Descendo para Santos, por exemplo, as pessoas reclamam que tem muitos túneis. E aí você perde a beleza da vista. Fala, cara, olha, ela foi feita para desafogar a Anchieta. Você quer beleza, vá pela Anchieta. Ah, mas demora muito, tem muito caminhão. Então, cara, não tem jeito, ou um ou outro. Ou você quer a beleza, vai pela Anchieta. Se você quer o prático, vai pela Imigrantes. Só que você vai passar dentro de muito túnel. Ah, mas aí a gente perde a beleza da... Então pega uma bicicleta e desce pelo meio do mato, vai fazer trilha. Você entendeu? Não dá para fazer as duas coisas, né? Vai pela Estrada Velha. Vai pela Estrada Velha de Santos, vai lá, vai caminhando lá e tal, você vai para ter um bom tempo de beleza. Então o que acontece? É isso que eu quero colocar. Então fica esse debate, é um que quer uma coisa, outro que quer outra, e a gente não sai do lugar. Você entendeu? É extremamente complicado mesmo. Bom, vamos